Mais de 24 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência. As limitações não são somente físicas, mas esbarram com a falta de acesso e estrutura para uma melhor qualidade de vida. Com essa constatação, foi criado o Viver Sem Limite, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que integra ações de 15 ministérios, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Hoje eu converso sobre o Plano Viver Sem Limites e como ele beneficia as pessoas com síndrome de Down. O nosso convidado é Márcio Rodrigues, superintendente de políticas para pessoas com deficiência da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Então, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é o Plano Viver Sem Limites, o que ele traz de mais essencial e destacável, só para o telespectador entender primeiramente como é que esse plano atua hoje. Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Primeiro, a gente tem que entender um pouco a questão da construção do Plano Viver Sem Limite, né? Que ele parte de uma ação de governo, né? Ele vai para a agenda de governo, quer dizer, nunca, então, desde os primórdios, desde a história da pessoa com deficiência, esse tema foi discutido como uma agenda de governo. Então, isso é um fato de relevante importância, né, para a história do movimento. O segundo ponto é dizer que também esse Plano Viver Sem Limite, ele nasce da construção. O Brasil passa a ser, então, signatário de uma convenção, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que tem um outro olhar, que é um olhar não sobre a questão da deficiência, mas sim do indivíduo, né, que traz dentro da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa convenção, ela é muito interessante porque ela passa a adendar, então, a Constituição Federal. É a única convenção no Brasil que adenda a Constituição Federal. E isso é legal, porque traz para o marco legal não mais o olhar da deficiência, mas sim do indivíduo como cidadão de direitos e deveres. Sobretudo a acessibilidade, né? Ir e vir. Tudo. E aí o plano, ele nasce, na verdade, com 4 temáticas, né? Acesso à educação, acesso à saúde, a inclusão social e a acessibilidade. E diz mais, diz que essa tem que ser uma política transversalizada. Então, todas as políticas, assistência, saúde, trabalho, enfim, todas as políticas públicas, ela tem que ser de uma forma transversal, né? E aí ela passa também a dizer que não é só a questão da síndrome de Down, mas da deficiência como um todo. Então isso é legal. Outro aspecto é falar sobre a questão do Rio de Janeiro. Hoje nós somos quase 4 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. 24 milhões no total no Brasil. No Rio de Janeiro são 4 milhões, é isso? 4 milhões. Só no Rio de Janeiro? Só no Rio de Janeiro. E aí a gente também tem um outro olhar de uma cidade histórica, né, que também é construída praticamente com favelas e que muitas das vezes, quer dizer, ao redor da cidade nascem as favelas e a gente não tem esse olhar de acessibilidade. A outra questão é dizer que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele é protagonista dessa história de políticas públicas, né? Que em 1854 nasce, né, o Benjamin Constant, em 56 o índice. Então isso é importante do ponto de vista que o Rio de Janeiro sai na frente. Com relação a essa questão também do Plano Viver Sem Limite, ele traz todas essas políticas e traz nele recursos, que são 7 bilhões e meio de investimento para esse tipo de política no Brasil, que até então não era pensado.
Márcia, a gente vai ao longo do programa detalhar um pouquinho mais o plano Viver Sem Limites. Assim, o necessário, de fato, era a gente já começar dizendo ao telespectador o que é esse plano e como é que ele atua. Você citou aí já um contexto histórico de Rio de Janeiro como um protagonista historicamente adiantado nessas ações, mas o plano Viver Sem Limites, ele tem um antecedente histórico? Como é que isso começou a se articular? Em que momento e com que progressão se percebeu que isso teria que estar envolvido num plano com atuações mais políticas? A partir da construção da convenção, porque ela tira, né, o olhar não só do gestor, mas da sociedade, como a questão do biomédico, do olhar biomédico, olhar a deficiência. Então passa-se a olhar o indivíduo. Então, olhando-se o indivíduo, também se percebe a necessidade da construção de políticas. Haja visto que você citou a questão da acessibilidade. Quer dizer, não dá mais para nós pensarmos numa cidade que vai se construir, vai ter 2 grandes eventos e não acessibilidade, né? E você não ter um ônibus adaptado, você não ter um estádio adaptado aonde as pessoas possam ir, a questão cultural, a questão também da comunicação com adaptações, com acessibilidade. Então, essa é uma das coisas que o plano Viver Sem Limite coloca e marca. E como é que está se dando como é que está se dando a articulação, melhor dizendo, entre as instâncias de governo? Você citou que é um plano do governo federal, como tinha colocado também na abertura do programa, e que os estados participam prioritariamente, direto com a população, com as ações, né? Como é que está sendo essa articulação e qual é o papel do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no caso? O Estado, além de ser captador de recursos, primeiro ele precisa aderir, né, o plano. Um dos fatores-chave é a adesão ao plano. Com relação a isso, o Estado do Rio de Janeiro já aderiu ao plano. A outra coisa é pensar que essas políticas se constroem nos municípios. Então, o Estado, ele além de ser também um captador de recursos, dentro das políticas que ele entende prioritárias, mas também um articulador dos municípios, que são onde, na verdade, as políticas acontecem, né? Haja visto que não dá. Por exemplo, eu citei há pouco a questão, eu estava falando há pouco, a questão de que muitas das vezes, para se ter uma cadeira de rodas, né, você, dentro do município, muitas vezes é necessário e às vezes você faz a provocação ao Ministério Público para você ter. Então, hoje o plano Viver Sem Limite vai dar essas ações, quer dizer, vai dar essa possibilidade do município ter esse convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, né, junto com a Secretaria de Assistência, para que o usuário possa ter também né, esses aparelhos, né, condizentes, né, e com qualidade. Você citou 4 áreas de atuação do plano. Como é que estão se dando as ações em cada uma dessas áreas especificamente? O que já pode-se dizer que mudou no estado do Rio de Janeiro a partir dessas ações? Olha, um fator muito conflitante, né, nessa questão é a questão educação. Acho que a educação é uma questão de grande embate, grande conflito. E eu acho que isso é natural, né? Eu acho que a sociedade precisa se manifestar e ela precisa ser a protagonista da construção dessas políticas, né? Como a questão da questão da educação inclusiva, né? É uma questão histórica no Brasil, né, e no país que a educação, principalmente a educação especial, seja construída de instituições que historicamente vêm dando contribuição. Então, esse é um embate, né, que se tem dentro da sociedade de dizer que a sociedade civil organizada quer participar, quer ser protagonista e não aceita, e nem vai aceitar que, né, o plano, que essas políticas sejam feitas de cima para baixo. Então, isso é legal, porque também passa a fazer a provocação, né, não só da sociedade organizada, mas também do controle social, trabalhando na construção e na provocação das políticas que nós queremos que sejam implementadas.
Com relação à saúde, já existem algumas ações, né, no governo do Estado. O Banco do Brasil também é uma das grandes parcerias do Viver Sem Limite, que você tem uma linha de crédito que você pode ter, inclusive, cadeira motorizada. Então, você faz um tipo de um orçamento, você vai e esse orçamento você pode comprar a cadeira. Você tem um empréstimo com juro muito baixíssimo, né, e você pode ter acesso a prótese e órtese de qualidade hoje disponível no mercado, que muitas das vezes, né, antigamente no Sistema Único de Saúde a gente não tinha. Então, a gente pode, esse é um dos mecanismos que o Viver Sem Limite pode dar para a sociedade. Você citou aí duas áreas e, no caso, eu queria puxar a questão da acessibilidade e esse entrelace aí com os grandes eventos. A questão da acessibilidade acaba sendo muito mais uma pressão pública internacional até, ou seja, as cidades não estarem preparadas para essa acessibilidade, essas ações. Existe uma cobrança, principalmente na hora que você tem um grande evento? Ou para o Estado é muito mais complicado lidar com essa questão de infraestrutura ainda? Eu acho que existe sim uma pressão internacional, né? Porque se você é signatário de uma convenção, você tem que estar realmente seguindo normas que você pactuou, que você acordou, né? E com relação à acessibilidade, o Brasil, ele na verdade, ele tem implementado políticas tardias, né? Assistência social é uma delas, né? É uma política implementada tardiamente que outros países já implementaram e já estão avançados. É claro que essa construção, e principalmente a questão dos grandes eventos, nos obriga, né, a pensar e a construir esse tipo de política que até então a gente não pensava. Como que o Rio de Janeiro hoje é um grande protagonista no sentido do transporte alternativo entre trens, ônibus e barcas, né? O transporte de massa, né? Como que a gente pensa essa questão do transporte de massa se a gente não pensa na questão de acessibilidade? E a acessibilidade, aí é que vai o Plano Viver Sem Limite, é uma acessibilidade universal, porque ela também não está pensando só na questão do direito do cidadão e cidadã de ir e vir, mas está pensando no acesso ao emprego, acesso ao trabalho. Porque assim, vamos pensar, como que um trabalhador com deficiência, isso inclusive foi minha tese na academia, como que um cidadão trabalhador com deficiência chega ao seu trabalho. Márcio, eu vou te interromper rapidamente, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente retorna a partir desse ponto com relação aos trabalhadores com deficiência. E você não sai daí, que a gente volta já falando sobre pessoas com síndrome de Down e como elas estão inseridas nesse plano. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre o plano Viver Sem Limites e como ele beneficia as pessoas com síndrome de Down. Nosso convidado é Márcio Rodrigues, superintendente de políticas para pessoas com deficiência da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Márcio, eu te interrompi no finalzinho do bloco anterior, quando você começou a citar a questão do trabalhador com deficiência e a acessibilidade. Então, como é que está inserida essa questão dentro desse plano? Bom, na verdade, quando a gente fala da questão do trabalhador e da questão da acessibilidade, a gente está querendo nos referir, e é que o tema nos propõe a discutir, é a questão do viver sem limite, né? A acessibilidade ela é muito importante, porque como que eu, enquanto trabalhador, né, que quero ser inserido no mundo do trabalho, tenho o meu direito garantido de ir e vir, e inclusive acesso ao trabalho, se eu não tenho numa sociedade ou numa cidade essa acessibilidade. Então, eu estava falando da questão dos ônibus, quer dizer,
barcas. Eu queria me referir sobre a questão da acessibilidade universal. Quando você tem um ônibus de piso baixo, você contempla todo mundo, né? Você contempla o idoso, a criança, a pessoa com deficiência, né? O trabalhador com deficiência. Até para uma pessoa que não tem qualquer deficiência é difícil subir num ônibus, né? Se você hoje tem uma mobilidade reduzida por uma cirurgia ou por uma coisa qualquer, temporária, você também vai ter esse espaço de acessibilidade, quer dizer, você vai ter o seu direito. Então, nós, né, enquanto governo, claro, estamos pensando nisso. E os grandes eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro vai dar essa possibilidade do Estado do Rio de Janeiro estar implementando essas políticas. Quer ver uma coisa muito legal e que a gente precisa pensar? Recentemente eu estive fazendo uma palestra em Cabo Frio e o governo municipal já está pensando nisso, que são as praias acessíveis. Olha a vocação turística que o Rio de Janeiro tem, né? Olha a vocação turística que Cabo Frio tem, aonde desembarca lá idosos, né? Pessoas com deficiência, ávidos para gastar os seus recursos que economizaram a vida inteira, são trabalhadores que economizaram a vida inteira e vão usufruir não só das maravilhas que a cidade tem, né, mas também da peculiaridade que aquele município tem, que é uma praia lindíssima. E oferecer lazer para todos igualmente. Exatamente, né? E aí você tem a possibilidade também de discutir, né, a infraestrutura, hotéis acessíveis. Rio de Janeiro precisa pensar nisso, né? Praias acessíveis, que são as nossas meninas dos olhos, né? As nossas praias, as praias cariocas, as mais lindas, né? E o Plano Viver Sem Limite dá essa possibilidade de captar recurso, de ter lá as cadeiras anfíbias, de ter lá Quer dizer, esse programa, no final das contas, ele faz o Estado pensar também, né? Exatamente. Incentiva. Agora, eu queria a partir de agora falar um pouco mais objetivamente sobre as pessoas com síndrome de Down. O que o programa, o que o plano traz que pode beneficiar essas pessoas? Uma das questões que a gente debateu e trouxe foi a questão da educação inclusiva. Essa é uma das questões, porque assim, tem as pessoas com síndrome de Down, né, que tem uma maior compreensão, que tem o seu desenvolvimento cognitivo muito mais avançado do que outras. Então, precisa também estar preparando, e esse plano dá a possibilidade, né, não só de tecnologia assistiva, mas também de qualificação de profissionais de educação. A outra coisa também é dar a possibilidade, né, da saúde ter uma linha de pesquisas, né, mais avançada, inclusive na questão da prevenção. Não só da síndrome de Down, mas de outras síndromes. Desculpe, mas como é que a saúde pública, no caso, hoje se prepara para receber uma pessoa com síndrome de Down? Existe alguma questão no plano que insira essa porta de entrada do SUS de uma forma mais acolhedora e que traga algum benefício em especial para essas pessoas? São projetos que a saúde vai ter que buscar no sentido não só de sensibilização dos quadros de funcionários, né, mas também a perspectiva de novos estudos científicos, né, inclusive no trato, no como atender esse tipo de usuários. Haja visto que assim, a grande reclamação do nosso segmento, do segmento da pessoa com deficiência, é a questão de como que os profissionais da saúde estão preparados para receber. Você imagina não só a questão da mulher com síndrome de Down, né, mas também de uma mulher com deficiência medular. Na questão dos exames de prevenção. Essa é uma das grandes discussões dentro da área de saúde com relação a isso. Com relação ao acesso ao trabalho, eu vejo que há avanços
né, o plano vai dar a possibilidade, principalmente com o Pronatec, né, que é o Programa de Qualificação para o Mercado de Trabalho, essa possibilidade também dessas pessoas, quer dizer, desses trabalhadores com síndrome de Down, também ser inserido no mercado de trabalho. Por que não? Né? E aí é uma coisa que nós vamos ter que, principalmente o Estado do Rio, começar a pensar a questão da cota. Que já é uma discussão bem calorosa hoje, né? Sim. Agora, Márcio, uma questão importante, acho que quando se fala em deficiência, é a questão do cuidador. O que esse plano prevê, e aí, digamos, no caso das pessoas com síndrome de Down, que são pessoas que vão necessitar de alguma assistência ao longo da vida, e eles estão chegando à terceira idade. Como é que o plano prevê essa questão do envelhecimento dessa população e o cuidado que essas pessoas vão precisar ter no momento que elas não tiverem mais seus pais, que são geralmente os cuidadores a priori dessas pessoas? Muito legal a sua pergunta. O plano prevê centro de referência para a pessoa com deficiência e também centro-dia, né? O centro de referência, ele vai fazer uma articulação com os CRAs, né, que tem técnicos dentro do município, que são assistente social, psicólogo, enfim, com vários programas e projetos, né, onde essas pessoas com deficiência podem ser inseridas. Também traz a perspectiva de ter um levantamento mais conciso, quer dizer, lá na base, que são os municípios, né, de como estão e como vivem essas pessoas com deficiência, e a perspectiva também de avanços em políticas públicas, né, vivido empiricamente, né, por esse segmento. O Centro-Dia, ele dá a possibilidade de de não tirar do seio familiar, né? As pessoas podem ter essa convivência, né, o dia inteiro com alimentação, né, com cultura, com lazer, com escola, e abre à noite a possibilidade de que essas pessoas voltem de novo ao seio familiar. Então, isso é muito legal dentro do plano, e que nós, enquanto Estado, precisamos pensar, né, porque também demanda recurso. E aí, demandar recurso é também nos preparar para termos orçamento para a implementação dessa política. Você está colocando, acho que uma questão elementar realmente nessas ações públicas de Estado, que é a questão dos recursos, mas a participação da família e até das próprias pessoas que convivem com qualquer tipo de deficiência também me parece fundamental. E até muitas vezes econômica, do ponto de vista de objetividade dessas ações. No Rio de Janeiro, de que forma o Estado absorve essas implementações sugeridas por famílias e pessoas com qualquer tipo de deficiência e de organizações não governamentais? O plano insere a participação social nesse sentido? Vale ressaltar que o Estado já tem algumas ações voltadas para esse segmento. E uma outra coisa que é o Renda Melhor, né, que abre uma perspectiva dessas pessoas ter também um acréscimo em sua renda. Uma outra coisa que é legal a gente destacar, que 80% desse segmento estão abaixo da linha da pobreza. E aí é também legal a gente destacar que dentro do plano Viver Sem Limite existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que dá não só a pessoa com deficiência, mas o idoso, que não tem como prover a sua própria renda, um salário mínimo. Para isso, ele precisa provar que ele tem, dentro da sua família, tem até 1/4 salário mínimo. Mas aí você está falando de uma questão de inserção e oferecimento de renda às famílias. O que eu quis te perguntar a respeito dessa participação social seria a implementação de políticas a partir de se ouvir essas pessoas e de necessidades peculiares dessas deficiências em cada uma das suas diferenças. Enfim, o Estado absorve sugestões de organizações não governamentais e familiares, pessoas que convivem com deficiências, ou nesse momento ainda não? Sim. Dos canais de diálogos, né, entre o Estado e a sociedade é o controle social. Isso é uma das coisas que lá está o Estado,
paritariamente, mas a sociedade civil organizada dialogando e discutindo com o Estado qual é a política que a sociedade quer que se insira. Claro que no campo teórico existe também outros debates intrinsecamente em baila, mas esse é o canal, né? Uma das coisas. Agora, há de convir também que o Estado ele abre, né, a possibilidade de estar conversando com os municípios, a possibilidade do diálogo com as famílias através dos centros de referência e assistência social. Márcio, a gente está chegando no final do nosso programa. Estamos colocando na parte inferior do seu vídeo o endereço do plano Viver Sem Limite, onde você pode verificar a cartilha com diversas informações sobre o plano e sobre a acessibilidade, que é uma questão muito importante desse tema, né, Márcio? Muito obrigada por ter vindo. Bom, eu que agradeço e eu queria aproveitar, já deixar uma mensagem que o mais importante disso tudo é a mudança atitudinal. Não só de nós, enquanto gestores, mas também da sociedade em geral. É a partir de cada um, né? Exatamente. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!